Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos fazer agora a reflexão astrológica para a semana do dia 15 ao dia 22 de junho, uma semana um tanto atípica, porque nós temos alguns dias sem aspectos exatos sendo formados no céu, mas teremos outros eventos bem interessantes, porque o Sol chega ao signo de Câncer e teremos uma formação de fase cheia um pouquinho antes do Sol ingressar em Câncer, ok? Bom, vamos lá então entender aqui as influências semanais. Neste domingo, dia 16 de junho, nós temos aqui o Sol em Gêmeos e a Lua transitando aqui pelo signo de Sagitário. E nós vamos ter o Mercúrio chegando a um aspecto desafiador com o Saturno durante todo o dia. Na verdade, se vocês observarem, ele está aqui em 18 de Câncer, ele vai chegar nesse mesmo grau que esse ponto que é o nódo lunar norte, mas encontra à frente aqui o Saturno em 18 de Capricórnio e o nódo lunar sul em 18 de Capricórnio também. Como o Mercúrio tem como assunto o comércio, os transportes, as mídias em geral, e essa oposição é uma oposição chata, excessivamente crítica, em um nível mundano, o que nós podemos ver aqui é um excesso de crítica mesmo, né, com as coisas do mundo, mas de uma forma muito genérica. Se nós puxarmos para as nossas proximidades, essa resistência pode funcionar inclusive dentro da comunicação cotidiana, com pessoas conhecidas, familiares, enfim. E ela fala justamente de resistência em torno de ponto de vista. Não é legal, é como se o Mercúrio puxasse para um lado e o Saturno puxasse para o outro. Essa criticidade, um certo rancor no tom da voz, uma resistência fica um tanto marcante, por isso é preciso ter bastante atenção à maneira como se expressa, tá? Uma outra vertente aqui dessa oposição é de guardar as coisas que devem ser faladas para si, mas numa característica pesada, não é naquela reserva necessária, né, de consciência. Ela fala muitas vezes de deixar de se posicionar, de deixar de comprar uma briga, por exemplo, e de ter problemas depois para atingir resultados no sentido geral. É uma característica um pouco pesada porque ela é muito perfeccionista na maneira como a gente enxerga as coisas. Agora, como no nível cotidiano, os temas de transportes, também de concertos, tal, são relativos a Mercúrio, aparelhos eletrônicos também, pode-se ter algumas situações difíceis com essas questões, né? Quebras de aparelhos, problemas propriamente em transmissão de mensagens, de contato com pessoas, atrasos na chegada das notícias ou nas coisas que vocês precisam fazer de uma forma geral. Mal entendidos é o que a gente pode esperar desse aspecto desafiador e de uma maneira um tanto resistente, né? Um pouco chata mesmo, né? Ela é bem mal-humorada, tá? Agora, a Lua vai se aproximando de um aspecto, de uma conjunção, na verdade, né, ao Júpiter, que a Lua está em Sagitário, e ela vai chegar a esse ponto aqui de 18 graus. Mas ela só chega em 18 graus às 16 horas. Essa influência vai aumentando ao longo do domingo, que é bem mais positiva do que a oposição do Mercúrio com Saturno. Porque o Júpiter é conhecido como grande benéfico, ele está posicionado no signo que ele rege e ele traz uma certa característica de esperança. Então, nós podemos esperar que o início do domingo é um pouquinho mais chato mesmo, né? Não diria nem tão pesado, agressivo assim. Ele é chato, crítico, resmungão, assim, mas ao longo do dia a gente vai ganhando um tom mais esperançoso, otimista, animado, bem mais alegre. Ok? E aí, como a Lua dá o tom do domingo para todos os tipos de envolvimento, esse otimismo e a confiança no mundo e a própria autoconfiança vão se ampliando também. É bem bacana, tá? A confiança, a verdade, né? A gente vai tendo mais contato com isso e as verdades vão se mostrando. Agora, tanto o Júpiter como o Sagitário falam de objetivos, de possibilidades, de oportunidades, o que é bacana com essa aproximação da Lua, porque vai descortinando possibilidades para assuntos importantes, né? Então, como ela fala de aumento de esperança, principalmente se tiver que resolver alguma coisa, seja de qualquer tema, quando a Lua chegar ao ponto exato com o Júpiter, é muito provável que você chegue a um ponto de solução bem interessante, certo? Bom, e aí o Mercúrio em conjunção ao nó do norte durante todo o domingo. Agora, na segunda-feira, é quando nós vamos ter a Lua ingressando no signo de Capricórnio. Só que antes dela chegar a Capricórnio, ela vai passar por 25 graus de Sagitário, né? E é o momento em que ela vai formar a fase cheia, em oposição ao Sol. Isso vai acontecer exatamente às 5 da madrugada. Então, acontece com o mapa para o horário de Brasília,
com o Sol na primeira casa e a Lua na sétima casa. Então, a gente está falando da casa que fala do povo, do eu, né? Propriamente, né, da constituição física de povo do país, e da casa 7 que fala de todos os outros, dos contatos, das parcerias, das associações. O que eu percebo dessa influência é que pode ser um pouquinho difícil chegar a uma escolha, uma definição, uma manutenção de objetivo com tantas possibilidades apresentadas aqui pelo Sol no signo de Gêmeos. Então, há um esforço necessário para se manter o foco, seja no assunto que for. Num tema mundano, isso pode ter relação com negociações que se façam de múltiplos interesses que envolvam, por exemplo, múltiplas classes de trabalhadores ou dentro da política, por exemplo, e de se manter um objetivo único. Quer dizer, tem muitos interesses, mas ela fala justamente que o caminho, que o melhor caminho, a melhor solução, já que quem é a Lua, quem está formando a fase cheia, vem de se manter objetivos. E vocês vão ver como isso depois se confirma, né? Porque ainda na segunda-feira nós vamos ter o Mercúrio chegando no mesmo grau que o Marte, quando ele chegar aqui em 20 graus de Câncer. E o Mercúrio, ele fala da comunicação, né? Como a gente viu, da mídia, do comércio, do trâmite diário, né? E o Marte com esse tom da luta, da conquista, da capacidade estratégica, só que o Câncer é bem reservado, tem uma característica muito mais forte de manutenção do que de exploração. Então ele vai também apresentar uma característica que leva a um tom mais positivo se mantiver a palavra, se mantiver o interesse, se mantiver os propósitos, tá? É disso que fala. Então essa influência de Mercúrio chegando ao mesmo grau que Marte confirma a tendência da fase cheia, que é a manutenção de objetivos, e assim pode ser um pouco difícil conciliar interesses muito divergentes e se perde muito tempo ou se tira o foco, né, perde o foco se olhar para todas as possibilidades que se apresentarem, né? Então essa influência ela é levada para os próximos 15 dias, até que seja formada nova fase nova, tá? Lunações tem um tema muito maior em nível pessoal. Só terá um enfoque sobre temas de relações ou compromissos ou contratos que vocês precisem assinar neste mesmo tema de tenho várias possibilidades e qual delas eu vou manter. Mantenha a que for de mais sustentada, a que você já tem como um objetivo definido e não saia do seu enfoque, tá? Mas só quem sente essa influência é quem tiver o Sol, a Lua ou o Ascendente, né, entre 24 a 28 de Sagitário ou de 24 a 26 de Gêmeos, né? Os outros não vão sentir muito fortemente essa tendência em um nível pessoal, mas em um nível mundano, ok? A Lua vai chegar a Capricórnio às 14 horas, mas ela não vai formar um aspecto exato. Só que aí o tom do dia sai do Sagitário, que é quente, expansivo, dinâmico, animado, e entra no Capricórnio, que é muito mais analítico, construtivo, tem mais um senso de realidade muito mais apurado e uma tendência mais metodológica mesmo, propriamente crítica, né, analítica. Ela não vai ter nenhum aspecto exato. Até ela chegar no próximo planeta, no próximo aspecto, ainda vai levar nos 2 dias, tá? Bom, aí na terça-feira nós não teremos uma formação de aspecto exato acontecendo no céu. Nós temos aqui o Mercúrio mantendo a conjunção com Marte, Vênus ainda não chegou à oposição com Júpiter, leva alguns dias, o Sol está finalizando o trânsito dele pelo signo de Gêmeos e não forma novos aspectos, então fica um dia sem aspectos perfeitos, exatos, com os planetas clássicos. E a manutenção do que foi experimentado na segunda-feira continua, né? Ela está aqui no ar, só que sem aspectos perfeitos não é um dia de um favorecimento para alguma atividade ou outra, né? Ele fica um dia suspenso em tema de clima, então as coisas acontecem de uma forma meio solta, não é assim tão próspero, pode ter momentos de prosperidade, mas são esporádicos, né? Agora na quarta-feira a Lua vai chegar a conjunção com Saturno à 1 da madrugada. Conforme ela ingressou na segunda-feira em Capricórnio, ela foi subindo, subindo, subindo e só chega a 18 graus de Capricórnio no dia 19, na quarta, à 1 da manhã. Vai levar essa influência durante a manhã, é uma influência centrada, séria, reservada, conservadora, muito conservadora, continua mantendo a ideia de que as coisas se concluem com a manutenção dos interesses, ela não tem nenhum tom de novidade,
não é bacana para lidar com temas novos ou iniciar coisas sobre essa influência. Primeiro porque o Saturno, ele está no movimento retrógrado, e a Lua, quando está em Capricórnio, está no exílio dela, né? A tendência a demoras, a tendência às coisas ficarem enrijecidas se acentua muito. Depois, às 6 da manhã, se vocês observarem, ela já está em 21 de Capricórnio, ela chega no grau de oposição exata a Marte, que também não é nada legal. Então, Lua em conjunção ao nó do Sul, ao Saturno, e depois formando a oposição com Marte, fala de um clima de novo, de luta e resistência. Não é assim um tom agressivo, ele fala mais de proteção. Então, a gente teve um aspecto semelhante quando Marte chegou à oposição com o Saturno na sexta-feira, no dia 14 de junho, onde teve a paralisação aqui no Brasil, né, a greve geral, a gente teve algumas repercussões não muito positivas. E aí, quando a Lua chegar a essa oposição, esse quadro se mantém. Então, é muito provável que se definam ainda lutas importantes de classes, ou mesmo uma greve geral, ou temas gerais, mas tem um tom muito resistente, mesmo de proteção, da necessidade de lutar para proteger interesses. Em um nível pessoal, essa tendência de proteção também se mantém, mas ela é mais sentida em um nível mundano, porque nós estamos falando aqui de influência global. No nível pessoal, o que acontece? Cada um de nós tem um mapa natal particular. Então, às vezes, essas influências não pegam tão pesado com todos da mesma forma. Alguns vão perceber um pouco mais intenso e outros menos. O que eu diria no nível pessoal para vocês? Evitem início sobre essa influência, porque tudo que é iniciado sobre essa característica traz lutas, adversidades, bloqueios grandes, é sempre aquela necessidade de ter que lutar muito para se conquistar o que quer. Por isso não é bom iniciar nenhum empreendimento com essa característica, né? Ok? E lenta também, né? Porque nós estamos falando de 2 signos femininos que não têm característica ativa de movimento, então de conquista propriamente. Ela não é muito favorável para conquistas, né? Mas fala de ter que lutar para manter o que já se conquistou. E também a Lua vai formar uma oposição ao Mercúrio um pouquinho depois, né? Mercúrio está aqui logo depois do Marte, então continua a verbalização, a expressão tensa. Vocês vão perceber que na quarta-feira o clima do dia em nível de mídia, de informações, é difícil, né? Ele pode não ser agressivo, mas tem esse tom de eu estou me defendendo de alguém que me ataca. Às vezes no ambiente corporativo, no ambiente onde vocês trabalham também há esse tom de reserva contra imposições das pessoas que estão em nível superior e hierárquico, né? De chefes, por exemplo. Então pode-se ter notícias não muito agradáveis e ainda alguns trabalhos não muito bons para realizar. Em um nível muito prático de vida diária pessoal, é muito propenso a quebras, problemas, coisas que precisam de conserto, enfim, todas essas adversidades aqui cotidianas. Bom, mas aí na quinta-feira, novamente nós não teremos aspectos perfeitos sendo formados no céu, porque a Lua já vai ter ingressado aqui no signo de Aquário, mas não vai chegar nenhum aspecto exato. Agora, a sexta-feira dá um super alívio, a sexta e o sábado. No dia 21 de junho, com a Lua em Aquário, ela vai formar um aspecto harmonioso com Vênus. Esse que já aparece aqui, ó, exato. Vênus está no signo de Gêmeos e a Lua em Aquário, e nós temos um trígono de elemento ar, que é quente e úmido. Muito interativo, muito bom para comércio, para diálogo, o clima é expansivo, apesar do signo de Aquário não ser assim propriamente movimentado, porque é um signo fixo. Quando a Lua chega aqui, as trocas, né, a interação e o diálogo ficam um pouco melhor, né, pela característica própria do elemento ar. Temos temas relacionados a valores e os temas relacionados a interesses. Esses se ampliam e se facilitam, a gente percebe um tom de novidade, de alegria, de interação. E depois também a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso a Júpiter, um pouquinho depois, né, às 11 horas. Bom, mantém esse clima expansivo, porque Júpiter é o grande benéfico, está em Sagitário, apesar do movimento retrógrado, mas ele é o astro que mais tem relação com a esperança e com a verdade também. Então, quando a Lua forma esse aspecto harmonioso com os 2 astros benéficos, o clima do dia é legal mesmo, né, no sentido mais
profundo da palavra. É legal, é animado, é solto, é bem esperançoso, otimista, suave mesmo. A gente percebe que as coisas se desenrolam sem grandes entraves, né? Toda aquela tensão que teve quando a Lua chegou aqui, ó, a conjunção com Saturno e tal, é bem dissolvida mesmo. Então, na sexta-feira a gente percebe alguns ganhos, né? Se você está aguardando, esperando resultados, respostas, autorizações, a sexta-feira é um dia muito bacana para que isto chegue. Bem legal mesmo. E depois a gente tem o ingresso do Sol no signo de Câncer, que acontece às 13 horas, né? Um pouquinho depois desse trígono, que é bem legal. Bom, quando o Sol chega ao signo de Câncer, a consciência, o sucesso e realização vão para um tom mais introspectivo, de reserva e interiorizado, porque o Câncer é um signo de elemento água. Amplia um pouco a percepção do todo, porque o Sol fala da consciência, e aí o que acontece? Nossos interesses em um nível mais mundano vão se tornar mais no sentido de atender necessidades menores, mais do que as necessidades grandiosas. A gente traz um enfoque mais para o cotidiano, para a proteção do que a gente já tem, e fica menos voltado para novas conquistas e tal. Só que eu vou fazer depois um vídeo específico para esse Sol em Câncer, porque aí a gente analisa os aspectos que ele vai formar, as condições todas que vão acontecer nesse período todo aqui do Sol em Câncer, tá bom? E depois no sábado, mantendo ainda essa influência muito harmoniosa, a Lua vai chegar a um aspecto harmonioso exatamente com o Sol, porque ela vai seguindo aqui, ela entra no signo de Peixes, assim que ela entrar às 12 horas, ela já ativa esse trígono. É um sábado bem sensível, ele não tem um tom de instabilidade porque o aspecto é harmonioso, mas muito provável para novidades pequenas que vão surgindo de uma hora para outra, às vezes apoios. É bem sensível no sentido de troca afetiva, muito sensível, muito favorável para a questão afetiva, né? Porque nós temos facilidade em lidar com os sentimentos, de uma forma geral. E outra questão é que os interesses passam a ficar mais evidentes no que nos satisfaz, né? Não nos desejos propriamente que são regidos por Vênus, mas em atender às nossas sensações, sensações de alegria, de satisfação, de automotivação também. Então é muito bacana essa influência. Vênus chega a um aspecto de oposição a Júpiter às 22. Aí não é tão bacana, tá? Porque Vênus rege os desejos, né? O amor, o sexo. E a oposição com Júpiter acentua os exageros, tá? Porque tudo que a gente diz sobre expansão, abertura, grandiosidade, né, é representado por Júpiter, só que o aspecto entre os dois aqui é desafiador. O que nós podemos esperar nesse período, nesse dia aqui, né, porque ela começa às 22 e leva para o domingo também, dessa oposição é exagero com gastos, exagero nas necessidades de interação com o meio, a gente está falando de influência aqui de elemento ar e elemento fogo. Principalmente com gastos, eu vejo uma vulnerabilidade mais elevada, de perder o enfoque sobre valores. Então, parece que tudo satisfaz, que tudo é legal e a gente tem dificuldade em manter os interesses, tá? Isso não é tão legal. E nos assuntos afetivos também não há influência muito positiva, porque ela exagera muito na expectativa, em ser atendido nos desejos e interesses, mas como o aspecto é desafiador, ele fala de expectativas exageradas. Então tem que se manter bastante atenção sobre isso também, ok? E são esses os aspectos formados durante esta semana. Mas aí na semana que vem a gente volta para mais uma avaliação semanal, certo? Se você gostou do vídeo, então curta e compartilhe com os seus amigos para me ajudar aqui na divulgação do canal, tá bom? Deixo um abração para todos vocês e até o nosso próximo vídeo, então. Até mais!